Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Putin perdeu sensatez e juízo. Isso inclusive é comentado até, vamos dizer assim, na roda pequena do seu círculo de assessores. Eles dizem que Putin já não está mais agindo racionalmente. Então esse tipo de coisa vazou. Tem mais gente em Moscou falando isso, que conhece a decisão, conhece as reações. Eu acho que isso é um desespero. E nós vamos justamente falar sobre isso nesse vídeo, porque ele não está ganhando. Mesmo com a liberação das exportações de petróleo, ele continua não ganhando, ele não pode exportar o que ele precisa. Alguma coisa sempre está saindo. A Ucrânia destruiu as suas plataformas de exportação, destruindo refinarias, destruindo depósitos de petróleo nos portos e destruindo os portos. Então foi a estratégia acertadíssima da Ucrânia. E nesse vídeo nós vamos justamente analisar essa situação, a crescente fragmentação da elite russa. Isso gerou uma fragmentação entre eles. No vídeo de ontem sobre esse assunto das 16 horas, vocês viram, né, que na realidade tem dois clãs lá se degladiando, e os dois estão dentro do Kremlin. Um é o ministro da Defesa e outro é o vice-chefe, o equivalente à Casa Civil lá, mas que é muito influente com o Putin e amigo dele também de longa data. E vamos ver também a insatisfação de Putin, né? Dos apoiadores de Putin, perdão, com as recentes restrições internas. Continuam essa insatisfação. Vamos discutir o fracasso em subjugar a Ucrânia, em curto prazo, em subjugar Kiev, que eles queriam tomar 4 anos atrás, em 3 dias, né? E está havendo uma onda de investigações e prisões por corrupção no Ministério da Defesa, expondo as falhas estruturais do regime, né? Nós já abordamos isso também em outras situações, à medida que ela vai se desenvolvendo. Vocês vão entender aqui nesse vídeo porque analistas internacionais veem negociações russas como um teatro. E sem dúvida é um teatro que eles nunca levam nada concreto e pedem tudo. E não querem dar nada, né? E estão perdendo a guerra e querem tudo, dizem que estão ganhando. Eles sozinhos se dizem os heróis que estão ganhando, quando na realidade de heróis ali não tem nada. Ali tem assassinos, né? Tem criminosos perigosos, inclusive liderados pelo próprio ditador. E esse teatro, na realidade, como a substituição de Shoigu também, do Ministério da Defesa, na realidade é um teatro, né? Ele foi substituído por Belousov e sinaliza uma crise econômica e militar profunda. Inscreva-se, né, no canal, você que gosta de ver a verdade, você que gosta de ouvir as nossas análises, que não é inscrito. Peço a todos, deixe o like, compartilhe a tua opinião nos comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A fragmentação da elite russa e a insatisfação dos apoiadores do regime. Ou seja, está todo mundo cansado. Na realidade, eles, se pudessem, trocavam o Putin já, né? Porque quanto mais dura essa guerra, mais economicamente a Rússia fica mal. E mais economicamente, cada vez pior, fica a elite. E como todo o povo russo também. O cenário político interno na Federação da Rússia apresenta sinais claros de uma divisão profunda entre os membros da chamada elite governante. Decisões recentes tomadas no Kremlin, especialmente no que tange ao controle da informação, têm gerado uma indignação sem precedentes entre os setores mais leais ao governo, inclusive. Isso foi justamente as restrições na internet, principalmente com referência ao Telegram, né? Assim que no teatro de operações a Starlink foi cortada, eles estavam pirateando, sugando a Starlink da Ucrânia, e aí cortaram para eles, com razão, porque eles estavam errados, né? Não tinha que a Ucrânia pagar por eles piratear e usar. E o que aconteceu logo em seguida, não sei se é acho que talvez seja coincidência, e eles tiraram o Telegram, né, das pessoas, que é o canal mais usado lá. Já tinham tirado o WhatsApp, mas que não era tanto usado. A hora que tirou o Telegram, deu crise lá, né? A imposição de restrições severas e o bloqueio sistemático ao acesso à internet tornaram-se o estopim para críticas abertas. Até mesmo na imprensa estatal já estão criticando essas medidas. Mesmo veículos de comunicação historicamente alinhados ao ditador da Rússia começam a questionar a eficácia e a clareza
das políticas de restrição aos aplicativos de mensagens. A ausência de explicações plausíveis para tais medidas faz com que a população russa sinta-se pressionada e alienada das decisões estratégicas do Estado, ou seja, a decisão é feita e tomada por uma só pessoa, sem haver discussão nem mesmo na Duma, que é o Congresso, né? o Congresso da Rússia. Né? Este modelo de governança russo tem forçado os cidadãos comuns a buscarem métodos alternativos para contornar os bloqueios, gerando um clima de desconfiança generalizada. Observa-se que o alto nível de apoio popular que o governo ostentava, veja bem, ostentava anteriormente, vem sendo corroído pela própria ineficiência de comunicação do Kremlin. Especialistas apontam que a Rússia atravessa um período de instabilidade, estabilidade interna que funciona como um teste de resistência para a estrutura de poder de Putin. Desde o início da invasão em larga escala contra a Ucrânia, os objetivos traçados por Moscou sofreram sucessivas frustrações e adaptações forçadas. Embora o plano original visasse uma mudança rápida de regime na Ucrânia, a realidade do campo de batalha demonstrou a incapacidade da Rússia de atingir tal meta. Atualmente, analistas ocidentais acreditam que Putin mantém uma percepção distorcida de que o tempo e o desgaste favorecerão a Federação Russa a longo prazo. E eu complementaria: o tempo e o desgaste acabaram fazendo com que a situação econômica russa ficasse insustentável, só isso. E aí que vem o grande pepino dele, que é o pânico e o desespero. Ele não sabe o que fazer. Mesmo que ele tivesse dinheiro, ele continuaria gastando na guerra, afundando a Rússia cada vez mais, e ele não sabe o que fazer. E ele não aceita a decisão que não seja dele. Ele não toma decisões em colegiado, ele toma o que ele imagina na sua cabeça. Entretanto, essa visão é contestada por diversos acadêmicos que classificam as atuais tentativas de negociação russa como um teatro político desprovido de sinceridade. A disparidade entre os objetivos de soberania da Ucrânia e as pretensões de Moscou torna qualquer avanço diplomático genuíno extremamente improvável de acontecer, inclusive no momento agora, e eu acredito que para o futuro também. Expurgos no Ministério da Defesa têm acontecido e a atuação do Serviço Federal de Segurança, que é o braço de repressão na Rússia contra qualquer esfera civil ou governamental, tem toda a confiança e a delegação de ordens do próprio ditador para a KGB, que é o FSB, né? Paralelamente à crise de confiança civil, o comando militar russo enfrenta uma das maiores ondas de expurgos na sua história recente, né? O Serviço Federal de Segurança assumiu protagonismo na identificação de responsáveis pelas falhas operacionais e logísticas ocorridas em solo ucraniano. Altos funcionários, civis e oficiais de alta patente estão sendo acusados de crimes graves, como corrupção, fraude sistêmica e peculato de recursos públicos. Vou fazer um comentário aqui: sempre houve corrupção e o Putin sabia. Não só no exército, mas no exército também. Só que ele sempre fechava o olho. Mas o que ele está fazendo agora? Ele está procurando um bode expiatório para os fracassos dessa guerra que já dura mais de 4 anos e está destruindo, está desmoronando com a Rússia. Esse é o grande problema dele. Ele não quer ser o responsável por isso, mas a decisão de invadir e todas as demais decisões foram deles, né? E as decisões erradas dele que levaram, por exemplo, à perda de mais de 34 mil blindados russos no teatro de operações. Sabe? E eles estão caçando muitos assessores que eram inclusive do antigo ministro, né? O que é amigo do Putin, o Sergei Shoigu. O KGB está caçando e os generais e coronéis ligados a ele, eles estão fazendo prisão, né? Muitos dos alvos dessas investigações atuais, eles possuíam ligações estreitas também com empreiteiras responsáveis por projetos monumentais e pouco eficientes, que inclusive daí eles recebiam propina, né? Parece que eu já vi isso em algum outro lugar, não muito tempo atrás, e
acho que talvez continue acontecendo, não é só lá que acontece isso, mas agora ele está fazendo essa caça às bruxas nas Forças Armadas. Por quê? Porque ele está procurando um bode expiatório, está desesperado e vai jogar toda a culpa nos comandantes, nos militares, nos generais, etc. As críticas aos fracassos militares russos na Ucrânia foram inicialmente direcionadas à dupla formada por Shoigu e pelo chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov. E existem rivalidades internas e o desgaste da máquina de guerra também, né? O expurgo em curso no Ministério da Defesa é visto por analistas internacionais como resultado de rivalidades intensas entre diferentes agências de inteligência e defesa. Eles lá têm, por exemplo, o FSB, que é a antiga KGB, eu acredito que dos órgãos de informação é o mais poderoso, é a mais poderosa agência, mas as Forças Armadas, o Exército, notadamente, tem o GRU, né? Que também ela é uma inteligência militar, tem muita força também. Não tanto, eu acredito, como a KGB tem mais, mas o GRU tem muita força também. E eles têm lá também a Polícia Federal, que não é muito notada, não é muito divulgada, mas ela é forte, né? E talvez tenha algum outro que me escape agora, mas esses são, né? E o FSB parece agora ter tido sucesso em transferir para o setor militar a responsabilidade total pelas derrotas e responsabilidades de impasses sofridos durante a invasão, né? Unidades paramilitares como o Grupo Wagner, anteriormente liderado por Evgeny Prigozhin, já haviam exposto publicamente a incompetência e a corrupção do comando regular. A morte de Prigozhin não encerrou as críticas internas. Pelo contrário, parece ter validado a percepção de que a estrutura de comando russa é obsoleta e fragmentada. E o Kremlin agora busca encerrar um espetáculo público de moralidade e combate à corrupção para tentar recuperar o moral das tropas e a confiança dos investidores na Rússia. A nomeação de Belousov tem um mandato específico de otimizar os gastos, consumindo uma parcela alarmante dos recursos nacionais. A economia russa está sendo moldada para sustentar uma guerra de atrito, mas as falhas estruturais e a corrupção arraigada dificultam essa transição. Dessa forma, a superioridade técnica e a coesão demonstradas pela Ucrânia contrastam diretamente com o caos administrativo que se instala em Moscou. A estratégia ucraniana de focar na destruição logística e no desgaste das elites russas tem provado ser eficaz para desestabilizar o suporte ao regime do ditador da Rússia. Enquanto a Rússia lida com suas crises internas, os expurgos ministeriais, a Ucrânia fortalece suas parcerias internacionais e consolida a sua defesa territorial. Vamos concluindo, dizendo que, na minha opinião, as recentes tensões na elite russa e as prisões no alto escalão militar revelam um Estado em crise de identidade e comando. A incapacidade de Putin em sustentar os objetivos iniciais contra a Ucrânia gerou um efeito dominó de desconfiança, que atinge desde o cidadão comum até os generais de carreira. A substituição de figuras históricas por tecnocratas econômicos é uma tentativa desesperada de salvar uma máquina de guerra corroída pela fraude e pela ineficiência. A Ucrânia, mantendo sua postura firme e técnica, continua a expor as fragilidades de um sistema que não consegue mais ocultar suas próprias falhas estruturais. E enquanto isso, desde o início, acredito, na minha opinião, o pessoal diz agora que ele não toma, que ele, o ditador da Rússia, não toma decisões racionais, eu coloquei que ele já está sem juízo, de fato eu acho que está, mas não só agora. Ele sempre esteve sem juízo. Ele nunca respeitou a lógica. Ele achava que estava acima de tudo, então ele não tem mais nem sensatez e nem mais juízo. E não deve não ter também muitas outras coisas, né? E isso que está afundando a Rússia, porque escolheram um homem errado. Como em muitos países escolhem um homem errado. Agora, na Rússia é pior, porque ele enfiou também numa guerra contra a Ucrânia, mas na realidade essa guerra não era contra a Ucrânia, sempre foi contra a Europa.
Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.